E eu converso agora com Moisés Celerges, o presidente eleito do sindicato. Oi, Moisés, tudo bem com você? Parabéns pela eleição. Que você tenha bons anos de luta aí pela frente. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos e todas. Estamos aí à disposição para conversar um pouco sobre esse desafio. Eu quero que você comece falando justamente sobre isso. Qual é o tamanho desse desafio? O que você acredita que sejam as pautas principais a serem discutidas, as mais urgentes? Conta um pouquinho para a gente. Bom, é um desafio grande, lógico, pelo tamanho do sindicato, pela história do nosso sindicato, pela conjuntura que atravessamos, pelo movimento sindical num todo, por tudo que aconteceu no último período, reforma trabalhista, enfim. Então, são desafios grandes que nós temos a clareza também que temos que enfrentar esses desafios. Na verdade, o movimento sindical num todo, não só o nosso sindicato, mas são desafios desde discutir o futuro do mundo do trabalho, como também discutir o mundo do trabalho atual, que já existe, seja discutir a questão da gente retomar os direitos, mas, além disso, também são desafios que nenhum trabalhador, a classe trabalhadora no nosso país não vai ser feliz enquanto tiver um desemprego do jeito que está, do tamanho que está, pessoas morando na rua, pessoas passando fome, pessoas morrendo porque não tem vacina. A felicidade da classe trabalhadora não passa somente pela conquista de melhores salários ou por melhores condições de trabalho. Para que a gente possa vamos dizer, buscar a emancipação da classe trabalhadora, temos que lutar por uma sociedade mais justa e fraterna, né? Esse é o desafio não só dos metalúrgicos, mas acredito que toda a classe trabalhadora no nosso país. Sabe que eu estou lendo a biografia do Fernando de Moraes, do ex-presidente Lula, né? E ela dá um gostinho da importância do sindicato para o país, né? É claro, na vida do ex-presidente Lula, mas como ele atraiu o trabalhor e como ele foi importante na conquista de direito, na conquista de melhores salários. A biografia traz muito dessa luta do sindicato, é muito interessante. E a gente vive nesse momento um desemprego altíssimo, né? Uma política industrial quase que inexistente. Eu acho que queria, inclusive, que você falasse mais objetivamente sobre a questão da política industrial, né? O quanto ela é importante, o quanto ela foi destruída ou sequer foi feito nada em relação à política industrial nesses últimos 4 anos, e o quanto importante esse ponto é para a geração de emprego também. A indústria, uma indústria forte, pensamos que é a base de crescimento econômico de um país sério. A indústria ela tem uma importância muito grande. Nós sabemos disso. Agora, no país de hoje não existe política industrial. Não existe política industrial, esse é o fato. Nós chegamos a ser, nos anos 80, a 6ª maior indústria do mundo. A indústria brasileira ela empregava 3% dos operários no mundo. Hoje ela está para lá, para 11º, 12º. A indústria brasileira hoje acho que não representa 1% dos operários no mundo, né? Agora, isso é política. A política atual desse governo que está aí é uma política que o cara só quer somente plantar soja e milho. Entendeu? Se ele pudesse derrubar tudo e plantar soja e milho, é o que ele faria. Então, não tem na cabeça desse governo a importância da indústria na geração de emprego. Enfim, o cara quer somente ajudar o agronegócio para que o cara exporte lá a soja e o milho para a China, enfim. Então, isso é política de governo, mas também é política de governo com pressão dos trabalhadores para que haja política industrial nesse país. E uma política industrial respeitando o meio ambiente, né? Porque, às vezes, a gente fala de uma política industrial, as pessoas podem imaginar aquele monte de fábrica, aquelas chaminés soltando fumaça, poluindo. Não, tem que ser uma política industrial respeitando o meio ambiente, sabe? Com pesquisa, com desenvolvimento.
A nossa região, por exemplo, aqui do ABC, ela é muito famosa pela questão dos automóveis, pelas montadoras aqui. E as montadoras estão tendo um processo de mudança muito grande, né? Os carros estão deixando de consumir combustível fóssil indo para o elétrico, por exemplo, ou para o carro híbrido, né? Então, nós temos que discutir essas questões e também cobrar do governo para que criem políticas para o crescimento da indústria de forma responsável, para que haja geração de empregos, né, com qualidade também esses empregos, porque, como eu disse, o mundo do trabalho está se transformando. Esse sindicato, ele sempre vai trabalhar, vai lutar por emprego onde os trabalhadores tenham direitos. Nós sabemos da realidade hoje de como é que funciona o emprego. Muitos trabalhadores não têm a CLT. O cara que entrega lá a comida lá no aplicativo, ele não tem. Se acontecer alguma coisa com ele, ele não tem benefício. É uma realidade, é um mundo que está mudando? Mas esse sindicato ele tem que discutir que esse mundo que está mudando, nós temos que buscar garantias para os trabalhadores, direito para os trabalhadores, né? Então, é uma discussão muito ampla que nós temos que fazer e passa por esse ano. Esse ano é um ano importantíssimo, né? 22 é um ano fundamental. E a gente tem que partir do pressuposto que nós acreditamos que existe a possibilidade de um futuro melhor. Porque se a gente não acreditar que existe um futuro melhor, aí a pessoa, deixa assim mesmo, tá tudo lascado mesmo. E a gente acredita que tem a possibilidade de um futuro melhor. Então nós temos o movimento sindical tem que se reunir, sabe, e discutir e buscar esse mundo melhor. Não só os trabalhadores da cidade, os metalúrgicos, mas os trabalhadores do campo, os movimentos sociais, né? A gente tem que se unir para mudar esse país e a gente consegue se a gente quiser. O Moisés, voltando inclusive a citar o livro, a biografia do ex-presidente Lula, né? Lá no passado, quando Lula se torna presidente, um pouco antes, a gente tem esse início do novo sindicalismo, que acabou atraindo muito mais trabalhador para dentro do sindicato, né? E daí a gente viveu, é claro, esse período grande de demonização dos sindicatos, né? Seja por parte da mídia, enfim. Agora a gente está nesse momento que a reforma trabalhista acabou com grande parte dos direitos dos trabalhadores. E me parece, daí eu quero ouvir de você, que o trabalhador volta a entender o sindicato como uma via para buscar esses direitos, né? Unidos é possível fazer a diferença, sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. Você tem a impressão também que nesse momento em que os direitos estão arrasados, a classe trabalhadora parece se tornar ainda mais forte, porque precisa, né? Porque precisa lutar para conseguir algo novamente. E na verdade, Thalita, quando você passa pelo novo sindicalismo, por exemplo, e é importante o novo sindicalismo, mas quando eu chamo a atenção para que o movimento sindical discuta qual é o futuro do mundo do trabalho, desculpa, talvez a gente tenha que fazer uma discussão mais ampla. O modelo sindical brasileiro, o sindicato representa por atividade profissional, tem a questão da unicidade sindical. É esse modelo que nós queremos, sabe, do movimento sindical, para que a gente possa estar representando de fato os trabalhadores. Eu sou representante dos sindicatos metalúrgicos aqui no ABC, então eu só posso somente negociar para os trabalhadores aqui que estão na minha base territorial. Se os trabalhadores do shopping aqui do lado procurar o sindicato para encaminhar alguma pauta, eu não posso fazer isso. Não é verdade? Então, eu acho que para as mudanças existirem, tem que se discutir o que a gente quer, qual que é o futuro. A questão dos trabalhadores ter passado tudo que passou, reforma trabalhista, perda de direitos, e mais do que isso. Diferentemente do que se fala muito do caso da Espanha, o presidente Lula às vezes fala da questão que aconteceu lá na Espanha, contra a reforma, aqui no Brasil foi pior, porque a reforma trabalhista não foi somente a retirada de direitos, mas foi ataque fortíssimo em cima do movimento sindical, né? Inviabilizaram o movimento sindical. Isso eu não quero dizer, por exemplo, que no eventual governo que a gente venha conquistar, que feche com o projeto dos trabalhadores, que a gente vai simplesmente falar assim, revogue tudo, acabou, a gente quer o imposto sindical de volta. Não quero dizer isso, mas tem que ser um governo que ouça os trabalhadores para que a gente possa construir o melhor caminho, sabe? A gente não quer, pelo menos nós pensamos aqui, não queremos uma canetada e volta o que era antes. Nós temos que discutir mais
mais do que isso, sabe? Lembrando que, de repente, a gente tem que discutir no sentido que todos os trabalhadores têm um direito. Necessariamente, talvez não seja como a CLT no modelo antigo, porque lembrando a CLT, para quem não sabe, foi criado por Getúlio Vargas, e naquela época, Thalita, de cada 10 trabalhadores brasileiros, apenas um trabalhador, quando foi criada a CLT, tinha registro de carteira. O trabalho era no campo, não é verdade? Então, a discussão, a gente precisa lutar por um projeto que possibilite que os trabalhadores, sabe, discutam qual é o melhor modelo para os trabalhadores. Sim. Sabe? É isso que nós temos que fazer, porque se não fizer, é aquele negócio, né? E outra, é bom sempre lembrar, também, eu gosto de dizer isso, que a retirada dos direitos foi a forma que pagaram os patrões por conta do golpe que houve. A gente não pode esquecer isso. A reforma trabalhista feita pelo Temer foi para pagar o apoio dos patrões. Os mesmos patrões agora que estão chorando, estão arrependidos, não sei o quê, mas eles são fiadores do que está acontecendo no país hoje. A gente não pode esquecer disso, sabe? A gente tem que sempre lembrar. Eu não esqueço o tal do pato amarelo, sabe? Eu não esqueço. Eles são responsáveis por tudo que está aí também. Quando a gente vê mais de 600 mil pessoas morrendo porque o picareta que está lá é negacionista, eu lembro do pato, sabe? Eu lembro do pato, sabe? Então, vamos discutir um monte de coisa, mas a gente também não esquece as porradas que a gente levou e o porquê que a gente está vivendo a situação que a gente está vivendo hoje no país. Moisés, que essa tenha sido assim uma primeira conversa, mas quero que você volte aqui mais vezes. Vamos continuar discutindo direito dos trabalhadores, uma plataforma interessante, inclusive, de candidatos que pensem o que vai ser 2023 em relação ao trabalhador. Se vocês, de repente, vão apresentar algum documento para os candidatos com questionamentos, né? Então, acho que a gente vai passar por tudo isso agora durante esse ano. Quero que você volte aqui para conversar com a gente. Deixa eu ler para encerrar um comentário super interessante que a gente recebeu, Moisés. A Linda Lins falou assim, olha, parabéns, Celércios, você é bastante citado no livro de Fernando Moraes como um importante e leal parceiro de Lula e da luta por direitos. Muito bacana o comentário dela. Legal, obrigado. Uma satisfação. Quando precisar, é só chamar, que estamos aqui na trincheira. Combinado. A cerimônia acontece amanhã, às 10 horas da manhã, então vai ser transmitida pelas páginas do ex-presidente Lula, da TVT aqui também, vocês podem acompanhar, e fisicamente lá no sindicato, Moisés vai estar lá, junto com o ex-presidente Lula, que é claro, deve falar, e a gente sempre curte ouvir o que o presidente tem a falar. Moisés, sorte e sucesso para você nessa gestão, e que a gente siga conversando então. Um beijo e até uma próxima. Obrigado, Thalita, um abraço a todos e todas.